Assim como no cinema e na televisão, a literatura também tem lá seus bastidores e personagens. E um profissional essencial para que o livro fique pronto e chegue às mãos dos leitores é a figura do editor. Para isso, quem está aqui para conversar com a gente hoje é o editor Carlos Andreasa, da editora Record. Polêmico e muito querido. Mais querido do que polêmico, eu espero. Por alguns. Por mim, por exemplo, mais querido que polêmico. É bom ter alguns desafetos. Quem não tem desafetos, né, não está fazendo o trabalho certo. Certamente. Pois, para a gente ficar na mesma página aqui com os nossos espectadores, o que faz um editor? O que faz um editor? O editor é aquilo que o autor quiser. Essa, para mim, é uma máxima fundamental. É o editor, é o autor quem faz o editor. Ou seja, tem o exemplo clássico, tem autores que, num determinado livro, exigem a participação diária, cotidiana, firme do editor. Querem mandar capítulos, partes, trechos, querem discutir detalhes do livro. O mesmo autor, no livro seguinte, é capaz de ter uma atitude completamente diferente, de virar para o editor e dizer, e eu experimento isso diariamente, nesse livro você só vai ver quando estiver pronto, você não vai tocar nele antes. E aí o editor precisa saber jogar o jogo. Tem que ser maleável, jogo de cintura, para entender a necessidade específica de cada autor, a natureza de cada projeto e participar de acordo com a forma como é chamado. Agora, tem que estar disponível, né? Mas você é um editor que dialoga com o autor, ajudando que ele pense a sua obra, digamos assim? Porque... O principal papel do editor é pensar a carreira do autor. O conjunto da obra, né? Os passos, como construir uma escada, né? Pensando numa ascensão de carreira do autor. E aí, dentro disso, tem esses casos que eu disse, né? Num determinado livro, o autor precisa que você seja um leitor mais presente, que você seja mais duro, ou mais firme, ou mais crítico, que participe do trabalho no texto mesmo. O editor tem que estar disponível para isso. Para fazer esse trabalho. É quase seria uma coautoria. Eu sei que o Mussa, por exemplo, que eu adoro, e eu sei que você que é o editor... É um gênio, né? É incrível. Ele escreve uma série de romances policiais ao longo de cada século do Rio de Janeiro. E agora acabou de lançar um, né? A Hipótese Humana, que eu estou lendo, estou adorando. E em algum momento ele fala que você é o cúmplice dele. Não é nem o coautor, é o cúmplice. É generoso do Mussa, né? E fica fácil ser cúmplice de um autor como esse. Não dá trabalho... De um bom criminoso. Não dá trabalho nenhum, né, Rafael? Porque também tem isso. O editor precisa ter humildade sobre o seu papel. Você é, na melhor das hipóteses, um coadjuvante de luxo no trabalho do autor. No caso do Mussa, por exemplo, o livro vem pronto. A minha leitura é muito fácil. Os apontamentos que eu faço nos livros do Mussa é o papel do editor, mas são muito simples, não tem ruído. Em outros casos, e isso é uma autocrítica, faz tempo que isso não acontece, já ocorreu, porque como eu vim de uma escola de texto, a minha formação é texto, eu fui revisor, copydesk, eu tendia a fazer intervenções excessivas no trabalho do autor. Em alguns casos... No início da carreira de editor. No início da carreira, assim que eu entrei na Record, né? Inclusive, extrapolando o limite do que eu considero razoável, que é, muitas vezes, escrever o livro para o autor. Né? Que é ruim. Péssimo, é um erro. E se você chega a esse ponto, é porque aquele autor não serve. Né? E desde então, eu criei alguns critérios. Assim. Primeiro, o autor precisa escrever bem. Né? Mas o projeto é bom, a ideia é boa. Isso serve para um livro, de repente, não ficção, em que você pode sugerir desenvolvimentos de ideias, pensamento. Agora, uma obra de ficção que tem estilo, quer dizer, você fazer uma intervenção excessiva, querer escrever ou desenvolver ou tornar claro, é muito importante o modo como o autor entrega o livro, apresenta o livro para o seu editor. É um critério bobo, mas que eu desenvolvi para mim. Se não está bem apresentado, se não é bem escrito, se as ideias não estão claras, é porque talvez aquele autor, ou melhor dizendo, aquele livro não esteja pronto para ser entregue ainda. Reformula, pegar aquilo, trabalhar excessivamente sobre, muitas vezes impondo ao autor, né? Porque a posição do editor é muito privilegiada. Claro. Você tem um poder impositivo, você tem que ter cuidado com isso. Então, só para dizer que no caso do editor,
ele é coadjuvante, não é cúmplice. Isso é generoso da parte do Mussa, porque nós somos amigos, desenvolvemos uma grande parceria, eu pretendo ser assim com todos os meus autores. Mas o livro bom vem pronto. A Editora Record é uma editora enorme, com vários selos, tem a peculiaridade de ter a gráfica próxima ao escritório da imprensa, da edição, enfim, marketing e tudo mais. E como é que se sobrevive nesse mercado em que é difícil viver de literatura? Como uma editora do porte da Record consegue sobreviver e como ela repensa o futuro, né? Porque às vezes o cenário parece um tanto obscuro. O caso da Record é muito especial porque ela é uma dos maiores grupos editoriais do Brasil, portanto, da América Latina, e ela é 100% brasileira. Não tem R$1 de capital estrangeiro, né? Algo que, se não fosse a Record, seria mais valorizado. É incrível que você tenha uma potência como essa, independente, 100% brasileira. E isso acaba sendo um compromisso com o autor brasileiro. Agora, não se faz o negócio do livro apenas com obra de arte. Então, é o erro de algumas editoras que até tiveram que fechar. É o erro de algumas editoras e é um preconceito tolo. É um preconceito mais do que tolo, estúpido, porque joga contra a natureza do mercado. Você precisa, e isso não estou dizendo que seja literatura ruim, eu digo que não é obra de arte, mas eu não estou dizendo que seja literatura ruim. Você precisa de literatura popular. E literatura popular é a coisa mais bacana que existe. É, inclusive, a literatura que abre portas. Inclusive, os livros jovens que estão na moda, né? Você, em certo sentido, se beneficia disso. Quer dizer, você é um autor jovem que tem dinâmica, que tem um público. Imagine quantas portas, por meio de sua literatura, foram abertas. Claro. Inclusive para descobrir autores que são da sua formação, na sua base. Esse é o papel de uma editora. Então, mas vocês publicam esses livros meio eróticos. Que maravilha! São esses livros que financiam... Vai fazer a pessoa ir à livraria. Que faz a pessoa ir na livraria, que faz com que ela compre livro, que eventualmente, dentro daquele livro, ela encontre uma referência. Tem um caso clássico do John Green, que cita o Diário de Anne Frank. Que legal. No seu livro, o Diário de Anne Frank sempre vendeu, sempre foi um best-seller, de repente teve um pico de vendas. Quer dizer, a possibilidade de se descobrir outro livro a partir daquele. Além disso, é esse livro que faz a máquina financeira girar e, de alguma maneira, subsidia a publicação de poesia no Brasil. A gente estava aqui falando justamente dessa parceria que se estabelece entre o editor e o escritor ao longo de anos. E por isso mesmo nós fomos conversar com outros profissionais do mercado editorial para saber, será que o editor forma o escritor? Eu diria que o editor não forma o escritor. Eu acho que o escritor, de certa forma... também não diria que chega pronto. Eu acho que o editor ele pode formar o escritor na medida que ele, indiretamente, que ele publique bons livros, e eu acho que o que forma o escritor são os livros. É a bagagem de leitura, especialmente, e a partir, claro, do que o escritor apresenta, o editor pode ajudar a lapidar, mas acho que eu não diria que ele forma o escritor. Um trabalho a 4 mãos, mesmo, quer dizer, o outro... Quer dizer, é claro que o editor está te sugerindo e você não vai aceitar tudo, não precisa aceitar tudo. Em geral, é bom que você não aceite tudo. Mas o trabalho que ele está fazendo ali é criativo, ele tem que se colocar de verdade ali, pensando como se fosse sabendo que o livro é do outro, mas colocando muito a sua opinião. Por outro lado, que é preciso muita segurança sua, porque, por melhor que seja o editor, não é ele que vai assinar o livro, é você. E se o livro for bom, é porque ele tem uma autoria muito singular, que é a sua. A primeira etapa, quando você é editor, quando você não aceita um livro, é muito... das coisas mais penosas de ser editor é você dizer para um autor que você não gostou do livro, que você não vai editar. O que eu aprendi, o que é o meu método, então, era que se você não vai editar o livro, você não explica muito. Porque se você explica, o autor fica com a ideia de que se ele mudar aqueles defeitos que você viu, aí você vai querer editar. E você não sabe, pode ser que não... que ele mude e continue um livro que você não ache adequado para publicar. Aí a segunda etapa, que é trabalhar o livro, e aí é muito legal, muito gostoso para os dois lados, eu acho, assim.
Que é isso, é um trabalho, os dois juntos lá, mexendo, vírgula, ponto, estrutura, personagem, enredo. Sei lá, como o que eu sempre mais gostei mesmo como editora foi a história, foi o livro em si mesmo, e como autora é o que eu faço, então eu acho a parte mais bacana. O editor não forma o autor, mas ele pode deformar. Né? E aí, já emendando na sua questão, essa relativa ao recebimento de livros, é um processo muito difícil, é um volume muito grande, e a gente precisa ser sincero nesse aspecto. Tem vantagem aquele autor que chega recomendado por alguém. Claro. O editor que disser que não é assim, que recebe as dezenas de originais diariamente e dá prioridade àquilo, mente. Você, de fato, examina aquilo em determinado momento, não com a profundidade que deveria, fazendo uma autocrítica, mas tampouco seria possível fazê-lo com a profundidade. Não é financeiramente viável. E é o seguinte, o livro chega indicado por alguém em que você acredita. Você começa a ler. Você tem experiência, sabe que na 15ª, 20ª página, você já é capaz de saber se você está diante de algo... Há exceções, mas você sabe que está diante de algo bom, interessante, que te interesse como editor, considerando o fato de que o editor não deve escolher com base em seu gosto pessoal. Isso é um erro gravíssimo. Você tem que pensar no público. Quer dizer, eu já publico literatura, livros com os quais eu não concordo. Aliás, é impossível você concordar completamente claro. com um livro de não ficção ou gostar incondicionalmente de alguma coisa, mas você tem que ver, tem público para esse livro. Esse e é o pertinente papel. o que está sendo dito, ainda que eu não concorde. É pertinente, é honesto, Claro. Instiga um debate, porque o papel do editor também é provocar. Você faz isso muito bem. Eu não gosto da ideia de polemista, mas gosto da ideia de provocar. Acho que é o papel do editor. Esse livro pode provocar, pode tocar uma ferida. Você não gosta do polemista gratuito, né? Assim, e tem um simplismo grande no Brasil que associa o editor àquilo que ele publica, como se o editor fosse o livro que publica, ou o autor que publica. Quando não é, obviamente, e eu nunca publiquei um livro de não ficção, que fica mais fácil falar a esse respeito, com o qual concordasse 100%. Não é isso que importa. Tampouco o meu gosto. Você publica porque acredita que há um debate ali a ser travado. E ponto final. Então, você recebe muita coisa, não dá tempo de dar conta de tudo como você gostaria. Mas tudo que a gente recebe, é bom deixar claro, é examinado. E vocês leem? Leem, claro. Tem uma equipe para isso. Tem uma equipe para isso. Lê, e acontece às vezes, raramente, de um livro que chega pelo correio se transformar num livro a ser publicado. Existem casos assim. Claro. Chegou a hora do nosso quadro Dando a Letra. Aqui é o espaço em que a gente divulga projetos que incentivam a leitura. Se você tem um projeto interessante para divulgar, não deixe de entrar em contato com a nossa produção e manda o seu vídeo. A gente volta depois do intervalo. Fala pessoal do Trilha de Letras, tudo bem? Eu sou a Jota Oliveira e, se você não conhece, eu sou o host do podcast Os 12 Trabalhos do Escritor. Esse podcast é uma experiência em áudio com 12 temas que visa desmistificar o processo de concepção de um livro, desde a ideia até a publicação. Nesse podcast, a cada tema, como disse, são 12 temas, eu chamo um autor de nome nacional para abordar um pouco do que esse tema foi relevante na sua carreira. Entre os convidados eu tenho André Bianco, Eduardo Spor, Rafael Montes mesmo, e outros tantos autores do Brasil que passam um pouco dessa experiência deles gratuitamente. E se você ainda quiser consumir um pouco desse conteúdo em áudio, é só você ir lá no site que está disponibilizado o podcast, que é o www.leitorcabuloso.com.br. Pode deixar seu comentário, pode deixar seu feedback, vocês são muito bem-vindos para o conteúdo que eu e outros autores do Brasil disponibilizamos para vocês. Até lá! Olá, o Trilha está de volta. O nosso assunto de hoje é a relação entre o editor e o escritor. E antes da gente continuar a conversar com o Carlos Andreasa, vamos às dicas literárias da jornalista Cátia Navarro.
O escritor americano Ben Schrank é também editor e talvez por isso tenha sido tão sensível para escrever O Amor é uma Canoa, um livro sobre livros e escritores e seus atormentados editores. Aqui, a editora Stella Petrovic é uma personagem que tem que fazer um sucesso de um livro que não era publicado há 50 anos, um manual de autoajuda de casamento, de um autor que já não tinha nenhum tipo de motivação. E ela precisava fazer de tudo para colocar o livro na lista top de best-sellers nos Estados Unidos. 100 livros no topo da lista? Deu fora daqui. Você aceitou o emprego, sabia com o que teria que lidar. Investira muitas horas de trabalho árduo e muito dinheiro da empresa nos livros que escolhera. E rezara para que tudo corresse bem. Mas depois, não teve livros nas listas? Mais cedo ou mais tarde, você está acabado e está na hora de partir. A editora aceitou o desafio numa trama que de tão real a gente até esquece que é uma ficção. Andreasa, a gente estava aqui conversando, já tateamos esse assunto do tipo de literatura de ficção que é publicada aos montes no Brasil, que é uma literatura de ficção que não atinge o público, é muito autorreferente. Essa é uma crítica que você faz com frequência ao que é produzido, não? É chato, né? Uma literatura aborrecida, a literatura para a academia, literatura para a USP, literatura para os colegas, para a patota. E aí uma autoalimentação, né? Um elogia o outro, tudo é maravilhoso, tudo é genial. E em nenhum momento o leitor é contemplado nessa equação. Tem autores importantes que dizem, inclusive, com muito orgulho, eu não escrevo pro leitor. E nisso pressupõe a compreensão desse camarada, ele não vai admitir, mas que também o leitor não está nem aí para ele, né? Quer dizer, ele está reagindo ao fato de que o leitor não se interessa pela literatura Talvez dele. porque ela não seja tão pertinente. Assim. É claro que há lugar para uma literatura, para uma obra de ficção erudita, autorreferente, que, de certo sentido, domina a literatura brasileira, o ambiente ficcional brasileiro. Esse é o problema, que domine, né? Que haja tudo bem. Mas que reage a algo diferente, né? Quer dizer, que a gente chama aqui de literatura popular, que é uma expressão maravilhosa, né? Não deveria nem ser usada, toda literatura deveria ser popular. A literatura feita para o leitor. É inacreditável que a gente diga, é inacreditável que a gente diga literatura para o leitor, mas é porque de fato há, e com muito prestígio, inclusive nos prêmios literários que são direcionados para esse perfil, uma literatura autorreferente, inclusive com uma chatice do personagem escritor, sofrido, angustiado, no quarto esfumaçado. Professor universitário. 45 um sentimento de fracasso. É legal, mas não dá para ser genial sempre assim. Me diga, Rafael, na literatura brasileira dos últimos 30, 40 anos, quem é o grande personagem de um livro que surgiu? A gente não consegue encontrar. Agora, vai um pouco mais para trás e veja quantos personagens existem. E o que é a literatura, se não construção de personagens? Claro. Quem é que atrai? É o que fideliza, né? É o que fideliza. E a literatura brasileira não quer saber de personagem, não quer saber de trama, linguagem, não quer saber de enredo, quer saber de linguagem, de estilo. Vai bem, vai longe. Está aí, publicada no mundo todo. É bastante complicado. Enfrentamos o mesmo problema em lugares diferentes. Você já escreveu uma vez um texto falando justamente do preço do livro. Você até já mencionou aqui na nossa conversa um pouco sobre isso. Tabu. Como funciona isso? Porque os preços de todos os produtos cresceram ao longo dos anos. E o do livro só baixou. E ainda assim, não se vende tanto assim. Tem aí a falácia de que o preço baixo resulta em venda. Não é verdade. O público, o leitor, não aumenta no Brasil. Isso não é problema do editor. O editor é marginal nessa equação. Pode até fazer aumentar eventualmente, mas é marginal. Isso é problema do governo, de educação pública, de alfabetização. O fato é que tudo aumentou nos últimos 10 anos, sei lá, e desde 2006 o livro brasileiro custa R$ 39,90. Você não consegue passar a barreira dos 40, quando você deveria estar na barreira dos 60. Né? Você vai no supermercado aí, compra vinho francês, porque é francês, horroroso, vinho avinagrado, a R$ 80, R$ 90, às vezes até mais do que isso. Vai em casa, bebe, fica com dor de cabeça depois, mas não questiona. Você tem uma cultura que no livro você não tem.
E os editores são culpados por isso. Você não comunica toda a cadeia produtiva que está ali, quantas pessoas trabalharam, revisor, quando tem tradução, tradutor, revisão técnica, copydesk, vai e volta, o trabalho do editor, todo papel, todos os insumos. Quantidade de e-mails que eu recebo, de falar assim, Rafael, li seu livro, li o PDF do seu livro e adorei. E, assim, e não tem sequer tem uma vergonha nisso, ou seja, é muito natural, porque para essa pessoa não há um trabalho por trás. E virar para um autor e para um editor e dizer que fez isso, leu um PDF pirata, porque o livro é caro, sendo que, na verdade, o editor está subsidiando esse produto. E os editores não querem enfrentar isso, não em conjunto, porque está defasado demais. O preço do livro deveria estar na casa dos R$50 tranquilamente e não me diga que está caro, porque não está. A culpa é nossa, em certo sentido, porque a gente também não mostra. Você vai no cinema, valoriza. Você vai no cinema, Rafael, quando acaba o filme, aquele letreiro que dura quase o tempo do filme, ninguém presta atenção naquilo, mas tem uma mensagem aí. Olha quanta gente trabalhou, quanto empenho foi colocado para quê. Por isso que você pagou aquele ingresso. Nós não fazemos isso devidamente no livro. Sem dúvida, muita gente que está assistindo a gente aqui são escritores ou aspirantes a escritores. E por isso fica a pergunta. Será que a ansiedade para publicar atrapalha na hora da publicação ou para encontrar o seu editor? Vamos ver. O autor sempre tem uma ansiedade em publicar, na medida que ele tem um trabalho pronto, né? E acho que ele quer chegar nos leitores. E hoje em dia acho que é mais fácil nós temos mais ferramentas, assim, de publicar, às vezes, em pequena tiragem. Acho que mais autores vão sendo publicados com mais facilidade, né? Por outro lado, também um fenômeno novo, assim, relativamente, que o autor ele já consegue uma interlocução com os leitores hoje em dia, publicando via internet, né? Então, às vezes tem autor que já chega aqui com um público leitor, mesmo sem ter sido publicado ainda em livro. Então, não sei dizer se hoje em dia os autores estão mais ansiosos. Eu acho que sempre, assim, quando você tem um trabalho ali autoral pronto, literário, você quer compartilhar e chegar aos leitores. Então, estão aí os editores para ajudar aí nesse processo. Comigo aconteceu meio esse processo de covardia que só foi se resolver quando eu fiz 40 anos. Assim, com 40 eu lancei meu primeiro livro. Na minha cabeça eu tinha essa idade em mente, assim, porque minha mãe ela começou uma profissão nova aos 40 anos. Então essa coisa, a vida começa aos 40, eu tinha na cabeça. E com 38 eu pensei muito seriamente assim, o que eu queria da minha vida, se era aquilo mesmo, aquilo era o que ia me fazer mais feliz e resolvi mudar o rumo, assim. A minha impressão é o seguinte: com 25 anos, eu escreveria um livro que nunca mais eu seria capaz de escrever com 30, e nem com 35, e nem com 40. Então, e não sei se seria melhor, pior, o que eu acho é que se a pessoa ela sente firmeza, né, assim, no que ela está fazendo, acho legal, desde muito cedo ela começar a escrever, mandar, tentar editoras, porque eu talvez tivesse feito livros interessantes, né, mais cedo, se eu tivesse tido a coragem. Agora, se eu tivesse começado com 25, eu também não escreveria esses, porque minha vida teria sido diferente. Então, tudo muda, mas eu não vejo nada, assim, errado e nem pior para a obra do autor ele ser assodado logo quando jovem. Eu adoro a ideia do escritor começa jovem. Eu acho incrível a ideia de começar jovem. Tem que começar mesmo. E é fácil. Hoje tem tantas plataformas para aparecer. E às vezes é isso que o Jorge falou. O cara chega já com o público formado. E o Jorge e a Beatriz publicam autores... são editores atentos ao mercado também, como você também. E tem que ser. Você não vê o caso do Eduardo Spor? Nem é meu autor. Incrível. Chegou com um público formado. E não há nenhum problema. É imaturo para escrever, é muito jovem. Tem mérito na literatura imatura. Tem uma inocência boa. Tem uma inocência, tem uma formação. Para o editor, é espetacular pegar um autor jovem começando a carreira, com poucos vícios, né? Quer dizer, disposto a ouvir, a crescer. Um editor que pensa no autor, num livro exclusivo, não em sua carreira,
tem alguma coisa errada. E se você pega um jovem com a possibilidade de uma carreira imensa pela frente... Construir com ele, né? Construir junto uma parceria, né? Pô, a se associar a isso. E que dicas espetacular. você daria para um escritor que quer ser publicado? Você como editor, eu acho que é uma pergunta que eu estou fazendo no lugar de muita gente que queria ouvir. Não tenho a pretensão de dar dica, não. Escreva. Escreva muito. Escreva, pense no leitor, não obsessivamente, mas crie um leitor, né? Crie um leitor imaginário, ideal, que eu sugiro que seja alguém que vá se divertir lendo o seu livro. Não quer dizer que o seu livro seja uma piada, nem uma sátira, mas que divertir no sentido de ter prazer com aquela leitura. E, para chegar ao editor, tente mostrar o seu livro antes, apresentar o seu livro a alguém que pode ser interlocutor, fazer o meio de campo, alguém que você conheça ou que tenha acesso, de repente, a um outro escritor, porque, de fato... tem que ser honesto, facilita essa intermediação, como eu já disse anteriormente. Não tenha medo de procurar o editor, porque o não você já tem. Já tem, né? Você já parte da premissa. É ruim, a Beatriz falou sobre o não, é ruim dizer não, realmente. E muito escritor leva não, né? Eu levei, infinitos não. Leva não desista diante do não, entenda o não como também consequência de uma circunstância. Não é necessariamente um sinal de que o seu livro é insuficiente. Talvez ele seja insuficiente para aquele momento, para as necessidades, inclusive comerciais da editora. Claro. Muito legal. Querido, obrigado pelo nosso papo. Obrigado a você, foi muito bom. Infelizmente está chegando ao fim. Obrigado. Continue a editar boa literatura brasileira. Eu agora, curiosamente, estou lendo Alberto Mussa e Ana Paula Maia, dois dos nacionais da Editora Record. Dois dos grandes autores que a gente tem no Brasil. Muito legal. Espero vocês aqui na semana que vem com mais conversa sobre literatura. Trilha, o caminho da literatura passa aqui na TV Brasil. Obrigado e até lá.